6h30, Oi, boa noite. tudo bem, Boa Genô? noite, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Deixa eu ajeitar minha estamos garrafa bem. aqui. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, sim, querido. Muito bem. Perfeito, perfeito. Então, vamos dar início aí. O nosso tema da nossa live hoje, né? Que é um projeto aqui da coordenação aqui do IBET Rio, da gente promover essas lives periódicas. É um trabalho aí criado pelo Paulo Souto, muito bacana, interagindo aí com todo o meio jurídico do tributário. E nosso tema de hoje é sobre a execução antecipada de garantias nas execuções fiscais. A proposta é fazer uma análise do recurso especial 1996-660, né, que foi julgado agora recentemente, no mês passado, em maio, né, e onde inicialmente é um caso que começou em Santa Catarina, né, e seguindo foi por uma execução fiscal, os embargos opostos foram julgados improcedentes, e o contribuinte perdeu, a fazenda, né, correu para executar antecipadamente a garantia, tanto a primeira instância quanto a segunda instância, o TRF4, entenderam que não era possível fazer essa execução antecipada, tendo que aguardar o trânsito julgado, mas o STJ entendeu de forma diferente, né? E no resto aí que foi admitido, em razão da divergência jurisprudencial, acabou aceitando o pleito da Fazenda e executar antecipadamente a garantia. Então, o seguro-garantia que foi ofertado pelo contribuinte. Então, o tema vai ser abordar esse julgado. E o nosso convidado de hoje, que é um privilégio, é o nosso professor Rodrigo Dallapria, fazer aqui um breve resumo aqui do currículo, e uma honra para todos nós aí que gostamos do processo judicial tributário. O professor Rodrigo Dallapria, ele é advogado, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor do IBET, tanto da pós-graduação como do mestrado. Eu tive o prazer e o orgulho de ter tido aula no mestrado do IBET, coordenador do IBET de Sorocaba e professor também, e coordenador do grupo de processo tributário analítico, né? Coordenador e professor do grupo do PTA. Então, acho que é isso, né, professor? Tá ótimo. Então, São Paulino, doente, apreciador de cerveja. Acho que essas coisas são mais importantes que o currículo. tá certo. Tudo Então, bem. Boa noite, Janô. Em primeiro lugar, muito obrigado pela recepção, pela apresentação carinhosa. Eu também gostaria de agradecer meu irmão, meu amigo Paulo Souto, Borges, co-coordenador do IBET Rio de Janeiro. Também agradeço o mestre Paulo Aires, também coordenador, pelo convite, pelo privilégio, pela honra de estar aqui batendo esse papo com vocês. Sobre esse precedente a que se referiu o Janô, oriundo do recurso especial 1.996.660, eu acho que é do Rio Grande do Sul, não é de Santa Catarina, o Janô, pelo menos é a anotação que eu tenho aqui, tá? do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, perfeito. Isso, que teve origem no Rio Grande do Sul e que, a despeito de ter uma origem fática muito, muito peculiar, muito específica, ele pode servir aí de pretexto para a criação de uma situação de insegurança muito grande no âmbito da cobrança do crédito tributário, em especial para aquelas empresas que, pelo porte e que, diante da grande complexidade do nosso sistema tributário, tendem a ter, pelo menos formalmente,
um conta corrente fiscal alto, mas que suporta questionamento judicial. Tá? E aí entra o seguro-garantia. O seguro-garantia, ele não é uma forma, um tipo de garantia do crédito tributário ou do débito tributário exequendo muito novo, né? O seguro-garantia é um fenômeno do final dos anos 2000, né? A gente sempre conheceu a fiança, mas o seguro-garantia ele veio como uma opção muito interessante, inclusive com relação à fiança, por conta do custo financeiro dele, que é muito menor. Então, ele alia um custo menor que a fiança, apesar de ainda ter um custo alto, com uma segurança muito grande para o credor tributário, em face de quem essa garantia ofertada. É bem interessante que os seguros garantias, eles, pelas grandes empresas, pelas empresas de porte, ele costuma ser ofertado mesmo antes do ajuizamento da execução fiscal, né? Ele costuma ser ofertado por meio daquelas cautelares de antecipação de garantia, que são apresentadas logo em seguida à inscrição do débito endividativo, após o fim do processo administrativo de contencioso administrativo tributário, ou até antes da própria inscrição, né? A ideia de uma empresa que se vale desse expediente é poder, a um só tempo, discutir a legitimidade do crédito, que é um direito constitucional dela, e se livrar aí de eventuais insurgências sobre o seu patrimônio por meio dessas técnicas um pouco mais invasivas de delimitação e de constrição patrimonial que existe. E eu falo principalmente dos bloqueios online, etc, etc. Precisa ficar muito claro, tá? Não é qualquer empresa que consegue um seguro-garantia. Quem trabalha na área sabe que uma empresa, para conseguir um seguro-garantia perante uma seguradora que quase sempre está vinculada a uma grande entidade financeira, ela precisa ter um histórico, um rating positivo. Ela precisa ter lastro, capacidade financeira demonstrável para conseguir esse seguro-garantia, né? Então, não é qualquer um que consegue. Por outro lado, essas empresas que conseguem o seguro-garantia, que se utilizam dele, são empresas que, em regra, são bem estruturadas e que se valem desse expediente não para fraudar o fisco, pelo contrário. A ideia é permitir que o fisco se sinta confortável durante o período em que a legitimidade do débito seja discutida. Tá? É interessante porque, quando surgiu lá na reforma da 1382 do Código 73, em 2006, o seguro-garantia foi aos poucos sendo incorporado ao dia a dia das execuções e, mais adiante, às execuções fiscais. Tá? Nós tivemos uma série aí de alterações do sistema. A gente começou com o parágrafo 2º do 656 do Código 73, depois avançou o artigo 15 da Lei 6.830, cujo inciso 1, alterado pela Lei 13.043 de 2014, passou a ser enunciado nos seguintes termos: ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou segundo garantia será deferida pelo juiz. Isso consta do caput. Aos poucos, o seguro-garantia, juntamente com a fiança,
dada sua grande liquidez, ele foi sendo equiparado, inclusive ao depósito, que é a garantia de maior liquidez. Tudo isso culminou com aquilo que consta hoje do parágrafo 2º do artigo 853 do Código de Processo Civil de 2015, que diz o seguinte: para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia, desde que evidente. Eu vou tentar colocar meu celular. Bom, eu espero que meu celular não acabe a bateria. Eu me toquei agora de que ele não está tão carregado assim. Mas vejam, você tem uma equiparação evidente. O depósito ainda é a liquidez personificada, porque é o próprio objeto do crédito, o pagamento. Mas o seguro-garantia, fiança, em especial o primeiro, eles têm um nível de conversibilidade que é muito, muito grande. E foi por esse motivo que, inicialmente, a própria Fazenda Nacional, e assim, gente, é difícil a gente tratar isso em nível de fazenda estadual e municipal. Os precedentes todos que a gente tem nesse sentido é sempre no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional. E a Procuradoria da Fazenda Nacional, nesses anos de 2010 e seguintes, ela se entusiasmou com isso, por quê? De fato, é uma forma dela garantir a realização do crédito tributário. Então, ela editou 2 portarias. A primeira, portaria PGFN 1153 de 2009, e depois a portaria PGFN 164 de 2014. Ela estabelece as condições e os requisitos para que o seguro-garantia ofertado pelo devedor tributário possa ser aceito. Agora, tenham em mente, portaria que é ato normativo interno que é dirigido ao procurador. Ela estabelece critérios para que ele aceite e não para que o juiz aceite o seguro-garantia. O juiz estará adstrito à lei tributária e à lei civil que regula a edição do seguro, e a lei processual também, como o parágrafo 2º do artigo, do lado já citado, artigo 853 do CPC. Muito bem. Diante dessas vantagens todas, a utilização do seguro-garantia ela vem sendo usada de forma constante pela maioria das empresas devedoras e que têm condição de ofertar o seguro-garantia. Acontece que, veja, e o precedente desse RESP 1.966.660 é a expressão disso, que num determinado momento a Fazenda se deu conta de que, principalmente nesse momento de crise fiscal, que a despeito de ser uma garantia segura, o seguro-garantia não trazia uma vantagem que o depósito traz para a Fazenda Pública. Que vantagem é essa? Você tem expressamente na lei no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 9.703 de 98, a faculdade de Fazenda Pública do Tesouro Nacional se utilizar do montante depositado em garantia pelo devedor para os seus custos os seus custos de manutenção. Ou seja, o dinheiro, quando depositado em juízo
pelo devedor fiscal, ele é imediatamente transferido para o Tesouro, que vai se utilizar desse valor, inclusive acrescentando esses valores às propostas orçamentárias. Isso tem um efeito financeiro orçamentário, além de prático, muito importante. Acontece que essa faculdade de se utilizar desse dinheiro depositado é uma questão pós-processual e estritamente financeira. Não tem nada a ver com eventual risco ao crédito tributário exequendo. E por que eu digo isso? Porque é interessante que o argumento que a Fazenda se utiliza no seu recurso especial, nesse que deu origem a esse precedente, é justamente esse. Tá? Olha, um prejuízo a ser demonstrado diz com a possibilidade de usar esse valor que se transformará em depósito, porque havendo a realização antecipada do seguro-garantia, você tem o depósito pela seguradora do dinheiro, esse dinheiro vai ficar lá enquanto não transitar em julgado os embargos ou a exceção de pré-executividade ofertada. Né? E daí a gente tem o óbice lá do parágrafo 2º do artigo 32, que impede a conversão em renda desse valor enquanto não houver trânsito em julgado. Mas vejam, do ponto de vista do devedor, o prejuízo é enorme. Os custos financeiros de um sinistro desse é ridículo. Além disso, o que se tem verdadeiramente é um pretexto. Porque, vejam, se vocês analisarem a origem desse caso aqui, do precedente, 1.960.000, ele é uma origem, inclusive aqui no escritório nós tivemos 4 ou 5 casos idênticos a esse. A Fazenda, para querer justificar o sinistro, ela se vale do artigo 10, inciso 1, a linha B, da portaria 164/2014, que diz o seguinte: fica caracterizada a ocorrência de sinistro gerando a obrigação de pagamento de indenização pela seguradora, 1. No seguro garantia judicial para execução fiscal. A linha B, com o não cumprimento da obrigação de, até 60 dias antes do fim da vigência da pólice, renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idônea. Foi exatamente o que aconteceu no caso. E o que aconteceu aqui no escritório? Imagine que a renovação da pólice aqui no nosso caso ocorreu 40 dias antes do vencimento. E por conta disso, a Fazenda atravessou uma petição nos autos, pedindo para o juiz reconhecer o sinistro e determinar que a seguradora depositasse. O juiz falou: o que é isso? Imagina, está garantido. Por conta disso, você acha que tem sinistro? Não tem razoabilidade nenhuma nisso. Não, mas eu posso usar isso para os meus custos ordinários. Mas o que isso tem a ver com risco à não realização do crédito tributário? Nada. Nada. E, pasmem, a mesma procuradoria, e aí é o que me causa maior estranheza, a mesma procuradoria da Fazenda Nacional, que nos últimos anos tem feito de tripas coração para gerar um ambiente de contenciosidade mais racional, editando legislações, inúmeras formas de transação, estando aberta a negócios jurídicos processual, ou seja, colaborando com uma racionalização do contencioso tributário, algo que todo... E assim, sempre dentro daquele espírito de colaboração, de cooperação a que se refere o Código de Processo Civil de 2015, é essa mesma procuradoria que, nessa circunstância, em uma situação absolutamente fora de qualquer parâmetro de razoabilidade, que vem insistindo
indo nessa questão do sinistro e da realização antecipada do seguro-garantia. Agora, vejam, esse artigo 10, inciso 1, a linha B, aqui me referi, só é uma das causas de sinistro. A linha A desse mesmo artigo diz o seguinte, novamente, caput, fica caracterizada a ocorrência de sinistro, gerando a obrigação de pagamento ou de indenização pela seguradora, no seguro-garantia judicial para execução fiscal, com o não pagamento pelo tomador do valor executado, quando determinado pelo juiz, independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer ação judicial em curso, na qual se discuta o débito, após o recebimento dos embargos, a execução ou da apelação, sem efeito suspensivo. Então, assim, muito embora no precedente e nos casos em que eu atuei, a questão do sinistro esteja fundada nessa não renovação no prazo de 60 dias da pólice, o fato é que ela tem. Se ela conseguir um precedente desse, ela tem outros motivos que vão permitir que esse seguro-garantia seja antecipado em outras circunstâncias também. Agora, vejam, nós geramos aí uma contradição enorme com o sistema do Código de Processo Civil. Porque, como eu disse a vocês, o parágrafo 2º do artigo 835 do CPC, ele diz o seguinte: para fins de jurisdição da penhora, equiparam-se ao dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial. Vejam, toda vez que o contribuinte, portanto, tiver um valor depositado como garantia do débito, ele terá o direito subjetivo, e esse é o teor do parágrafo 2º do artigo 835, de substituir esse depósito por seguro-garantia. Agora, vejam, se o seguro-garantia é realizado antecipadamente, vai lá o contribuinte, apresenta outro seguro-garantia para liberar o valor. E daí a Fazenda, de novo, pede a realização antecipada de seguro-garantia. Isso vira um círculo vicioso. Não faz nenhum sentido. Tá? Menos ainda faz sentido, e vejam, só um parêntese antes, não há nenhuma razão para dizerem que o 853, parágrafo 2º, não se aplica à execução fiscal. Se aplica subsidiariamente, sim, porque ela é omissa em relação a isso. E mais, desde a Lei 11.382, que inseriu o 653 para o segundo lá no CPC de 73, você tem a formação de uma orientação jurisprudencial no STJ de que aquele dispositivo, que é o pai, o antecessor desse outro, é sim aplicável à execução fiscal. Tá? Uma outra coisa, e aqui eu finalizo o meu papo, a minha conversa com vocês, também não se justifica invocar o parágrafo 2º do artigo 32, que diz que o depósito será devolvido ao depositante ou entregue à fazenda pública, convertido em renda, mediante ordem de juízo, após o trânsito julgado da decisão. Pô, se eu tenho no parágrafo 2º 853 a equiparação de depósito e seguro-garantia, o seguro-garantia também deve ser interpretado à luz do 32 para o 2º, no sentido de que ele não pode ser realizado de forma antecipada. Né? Não fosse por isso, questões de razoabilidade, de racionalidade lógica do próprio sistema, e de até de uma forma de a fazenda pública se relacionar bem com o devedor. E eu insisto, e a gente está aqui falando de um devedor de boa fé, alguém que está discutindo, mas de forma alguma foge a sua responsabilidade de garantir a realização do débito fiscal. Tá? A gente não está falando aqui de um devedor contumaz, de alguém que está usando de subterfúgio para não pagar tributo. Não. A gente está falando de um contribuinte que está discutindo a legitimidade do débito e que, ao mesmo tempo,
oferta uma garantia de altíssima liquidez e segurança para a Fazenda Pública, né? Por fim, se não fossem esses motivos, e eu acho que assim, eu disse numa palestra na semana passada no IDEP que eu não gosto de me valer do princípio da menor onerosidade lá do 805, porque o princípio da menor onerosidade é comumente utilizado por devedores que querem justificar o injustificável. Não é absolutamente o caso. Tá? Aqui é exatamente o caso do juiz garantir a execução pelo modo menos gravoso para o executado. Porque esse executado está oferecendo todas as condições para que, em caso de, ao fim e ao cabo, a sua pretensão ser afastada, de se garantir o pagamento do débito. Então, aqui, eu realmente foi um precedente que me causou surpresa. Aliás, o contato que eu tive com essas situações análogas também me gerou uma grande surpresa. E o que preocupa é que, a despeito de ser um precedente de turma e não de sessão, ele foi proferido à unanimidade pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Eu espero que, em algum momento, esse entendimento seja revertido e seja revisto. Porque a grande prejudicada nesse caso pode ser a Fazenda Pública. Porque aquele contribuinte, aquele devedor, que em princípio age de boa fé, arcando com os custos financeiros de um seguro-garantia, para poder gerar tranquilidade no fisco durante a discussão da legitimidade do débito, ele vai usar de outros subterfúgios. E de subterfúgios que não vão gerar essa segurança que o seguro-garantia gera, para quem é o credor tributário, no caso, a Fazenda Pública, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Eu, com isso, encerro aqui, quer dizer, encerro o monólogo, né? Mas fico à disposição do Janot, de quem quer que esteja conosco aí para conversar, tá? E agradeço novamente ao Paulo, ao Paulinho Souto, pelo convite e a intermediação do Janot. Obrigado. E, professor, só complementando aqui, falando em contribuinte de boa-fé, não restam dúvidas que houve boa-fé. Trata-se de uma empresa de cenário aí, nacional, internacional. A execução fiscal, ela tinha 5 CDAs, onde 3 eles ganharam nos embargos, somente Exato. essas 2 que eles perderam. Então, a demonstração de boa-fé aí foi total. Não restam dúvidas. Assim, tá evidente, União, eu não quero fugir da minha responsabilidade, só quero discutir. É só isso. Perfeito. Então, queria agradecer imensamente aí o privilégio de a gente poder realizar essa live, que vem sendo aí feitas aí semanais, junto aí com a coordenação, com o Paulo. Lembrando que na próxima semana vamos ter outras lives, vai ser divulgado aí no Instagram, né? E lembrar também que as inscrições aí da especialização da pós já estão abertas aí para quem quiser se interessar. Professor, muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho, e esperamos tê-lo aí em breve novamente aí. Sempre à disposição, Janot. Um abraço forte. Fique vocês e todos os nossos companheiros de live. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pela audiência. Grande abraço.